Olá pessoal, hoje nós vamos falar de mestres e mentores. É o seguinte, muita gente que faz comentário aqui no canal me chamam de professor, me chamam de mestre, mas outro dia alguém me chamou de mentor. Para você, qual a diferença de um mestre e de um mentor? Olha, eu tive muitos mestres na escola, na faculdade, que me ensinaram muita coisa, me acompanharam nos trabalhos, o Antunes, o Ritz, a própria professora Miranda. Mas acho que o meu maior mestre foi na prática, foi o Luciano Fiaschi, que me ensinou realmente a traçar as coisas, a entender o processo do projeto, a comunicar através do desenho como é que as pessoas iriam interpretar aquilo que a gente estava propondo e construir de fato, tornar aquilo realidade. Agora, o Luciano, quando eu estava projetando, e eu tive condições de ver vários desses processos, ele dizia, agora vamos fazer uma homenagem ao Burle Marx. E desenhava o que na cabeça dele tinha a ver com o Burle Marx, mas quando você olhava, não tinha nada a ver, era do próprio Luciano aquela solução. Em outras oportunidades ele falava, vou fazer uma homenagem a Rosa Clias, e fazia também seu desenho à la Rosa Clias, e também era novamente o Luciano que aparecia no projeto. Então, para mim, mentor é isso, numa determinada situação que você tem que resolver um problema, você se inspira numa determinada pessoa e você diz como é que essa pessoa pensaria essa solução. Essa pessoa deixa de ser um professor e começa a ser o seu mentor. Essa pessoa começa a ocupar sua mente. Eu me lembro que quando eu tinha 10 anos de idade, aconteceu a inauguração de Brasília e a Manchete, a revista Manchete, fez uma edição especial só sobre Brasília, com fotos coloridas, raríssimas na época. E aí aparecia aqueles prédios do Niemeyer refletidos na água. Isso me deixou muito encantado. E de repente havia umas fotos mais de cima e eu vi ali um desenho maravilhoso dos jardins, que eram os jardins do Burle Marx. E essa composição entre jardim e arquitetura me encantou terrivelmente. E nesse momento eu decidi, é isso que eu quero fazer para a minha vida, é isso que eu quero ser. Eu vou fazer o curso de arquitetura. Os desenhos do Burle Marx eram mais soltos, mais livres, e isso me encantou particularmente porque eu estava aprendendo a desenhar. Eu tinha um professor, que botava ali uma mesinha, uma réstia de cebola, um tacho de cobre, um copo de água, em cima de um pano bastante amarrotado e falava para a gente, desenha. E a gente desenhava, uns até pintavam, olha que legal. Quando eu comecei a pintar, tinha umas regras muito sérias, a gente só podia usar 3 cores, azul, amarelo e vermelho. E o branco, obviamente, que a gente fazia ali misturando óleo de linhaça com alvaiade, amassava com uma espátula sobre um vidro plano e a gente guardava naquelas latinhas de manteiga cheias de água para que não endurecesse a tinta. E ali a gente pintava e a gente fazia ali o brilho do tacho do cobre, a textura delicada da folha da cebola, aquele pano todo amarrotado ali com os brilhos, com as sombras, e ficava bacana. Olha que legal. Então foi esse desenho solto do Burle Marx que me inspirou. Bem, anos depois entrei na faculdade, tive professores de paisagismo logo no primeiro ano, fui fazer um estágio no escritório de arquitetura, terminou o estágio rápido e quem dividiu o aluguel dessa casa era o Luciano Fiaschi, arquiteto paisagista, e eu comecei a trabalhar com ele. Claro que no começo eu estava ali para raspar a folha, para fazer carimbo, fazer margem, mas eu já comecei a desenhar e logo depois comecei em obra. E nas obras eu aprendi muito com os mestres, naquela época tinham mestres espanhóis, mestres portugueses que sabiam demais. Então eles me ensinavam o processo da construção daquilo que a gente estava propondo.
Bem, mas voltando aos mentores, o Luciano tinha como mentor o Roberto Coelho Cardoso. Por quê? O Luciano havia trabalhado com o Cardoso e o Cardoso tinha deixado todo o material ali no escritório dele que eu comecei a organizar, porque isso seria doado para a Faculdade de Arquitetura da USP. E nessa organização eu fui descobrindo pedaços de papéis, tinha até saco de cimento rasgado com croquis ali, feito na hora. Isso me instigou, isso mostrou o processo de trabalho do Cardoso, que era muito na obra, conversando com os peões, conversando com esses mestres, e através da sabedoria desses mestres, ele ia compondo coisas. E aí eu comecei a entender o processo do Cardoso. E a minha grande vantagem foi começar a comparar esses dois grandes paisagistas. O Roberto Coelho Cardoso de um lado e o Roberto Burle Marx de outro. O primeiro, trazendo toda a escola de Berkeley. Cardoso estudou com Garrett Eckbo, que foi um grande paisagista americano do pós-guerra. Olha alguns projetos dele, que interessante. Veja as composições, esses semiarcos, com alguns círculos, como ele faz esse encontro das retas. Eckbo foi contratado pela Alcoa para usar alumínio nos seus projetos. Por quê? Porque o alumínio tinha sido muito utilizado na guerra e a Alcoa queria trazer esse material para o lazer, para a recreação, e Eckbo fez coisas bastante interessantes com esse material no paisagismo. Tanto Cardoso quanto Eckbo trabalhavam bastante com formas construídas, pisos, paginações. Claro que a vegetação era importante, mas, por exemplo, o Cardoso via a vegetação como elemento também arquitetônico. Ele via numa paliçada de palmeiras arcadas, ele via numa jabuticabeira um volume redondo, uma esfera em cima de um caule. Enquanto que o Burle Marx, ele usava a cor, fazia as formas, forrações enormes, né? O jardim ali da Odete Monteiro, que é bem esse caso, usava quantidades de bromélias enormes, fazendo tapetes. Aliás, ele chamava isso de jardins de tapeçaria. Não que ele fizesse só isso, ele trabalhava também com as cores nas árvores, com as texturas de palmeiras, texturas miúdas com texturas graúdas, né? E tudo isso foi me trazendo, então, um background, tudo isso foi me formando. Então, meus primeiros mentores foram esses dois Robertos. Mais adiante, eu comecei a dar aula na FAO, e a Miranda Magnoli foi, então, uma grande mentora, principalmente do processo de dar aula, de comunicar com os alunos uma ideia. Como é que você passa uma ideia de criação, que é uma coisa completamente intuitiva? Como eu já falei aqui no vídeo, usando os dois lados do cérebro para criar, a criação é um processo intuitivo, solitário, e a hora que você vai expor aquilo, você tem que racionalizar, você tem que verbalizar. Então você passa por outros processos. E aí aconteceram duas mulheres mentoras, Miranda Magnoli em termos didáticos e Rosa Clias em termos práticos. Até porque Rosa já trabalhava na escala do planejamento. Ela tinha feito o projeto de Salvador, que ela fazia o planejamento paisagístico da Orla de Salvador. Olha que impressionante. E ela usou aí a metodologia do Ian McHarg, a mesma metodologia que a gente tinha utilizado para fazer o projeto do Jaraguá. Veja esse vídeo do processo que a gente fez para fazer o Parque do Jaraguá. Rosa Clias já foi trabalhar na Secretaria do Planejamento. Olha que interessante, na FAO também o nosso grupo de disciplinas pertencia ao planejamento e não ao projeto, porque a gente também entendia que paisagismo podia ser feito nessa escala grande, nessa escala da cidade. Mas, enquanto na FAO eu tinha teoria, Rosa Clias me ensinou a prática. E cheguei a ser sócio da Rosa numa empresa que chamava-se CRAF. O K da CRAF era Rosa Clias, o R era Madalena Ré, o A de Abud e o F de Fiaschi. E assim a gente começou a fazer EIAS Rimas. O EIA Rimas surgiu como uma solução, como medidas
compensatórias para você minimizar impactos de grandes obras, quer seja no tecido urbano, quer seja em outras áreas. Mas a nossa empresa tinha consultores espetaculares. Era assim, o Aziz Absaber, geógrafo, Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, maior climatólogo do Brasil. Enfim, era o melhor time de economistas, de geógrafos, de sociólogos, e realmente não conseguiu sobreviver, porque os preços que a gente conseguia cobrar eram muito baixos. E como então manter toda essa equipe de notáveis para fazer um trabalho? Claro que uma coisa ou outra a gente consultava esse pessoal e fizemos trabalhos muito bonitos, mas nem todos a gente conseguiu realizar. Enfim, eu coloco aqui meus 4 principais mentores, e a coisa mais bacana do aprendizado é você ter esse contraste entre seus mentores. E aí você aprende muito mais. Por isso é importante ter mais de um mentor, para você ver as diferenças, e é exatamente nessas diferenças que você vai crescer, que você vai ter a sua personalidade própria. Pessoal, deixa aqui seus comentários dizendo aqui quais são seus mentores, né? O que vocês aprenderam com essas pessoas, como é que vocês se inspiram no trabalho dessas pessoas, tá bom? Mestres e mentores, 2 coisas importantíssimas para você deslanchar na sua carreira, para você se encontrar com mais facilidade. Pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscreva aqui no canal, porque a toda semana a gente está trazendo um novo conteúdo. E aproveito para deixar meu grande abraço para todos vocês.